Com muita alegria, com muita satisfação que estamos começando o nosso encontro semanal aqui na Rádio Cristo para Todos, o nosso programa Caminhando Juntos. Esse é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu, pastor Geraldo Valmir Schiller, tenho o privilégio de compartilhar com você todas as semanas. Nosso objetivo aqui é refletir sobre o amor de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, mas também sempre destacar, como o próprio nome do nosso programa diz, como é bom caminharmos juntos, como é bom estarmos juntos e trilharmos juntos este caminho, que é o caminho da fé em Jesus Cristo e que conduz ao céu. E neste tempo especial que nós estamos vivendo, estamos no finzinho do ano litúrgico, logo vai começar um novo período no ano da igreja, o período de Advento. E agora nós estamos nos últimos domingos do tempo de Pentecostes. E essas leituras desse período apontam para os tempos do fim e especialmente apontam para os sinais que mostram que o fim está próximo e nos ensinam de como viver, de como nos ajudar, de como nos amparar mutuamente nesses tempos que se tornam cada vez mais difíceis. Nós colocamos como tema no nosso programa Juntos nos Tempos do Fim. Juntos nos tempos do fim. É interessante que a Escritura Sagrada, ela faz várias profecias a respeito dos tempos do fim. Sinais na natureza, sinais entre as nações, guerras, rumores de guerra, na natureza, catástrofes, terremotos e coisas semelhantes. E entre as pessoas, inclusive na igreja, um dos sinais é o esfriamento do amor e as pessoas se afastarem umas das outras. E é exatamente aí que nós precisamos refletir, nós precisamos meditar com muita seriedade, com muita profundidade nesses tempos. Já prevendo isso, o autor da carta aos Hebreus, ele diz no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então veja, já naquela época tinha pessoas que não valorizavam a congregação, que não valorizavam o estudo bíblico, que não valorizavam o culto, que não valorizavam o fato de estarem juntos, de poderem estarem juntos com o povo de Deus. Então não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, e aqui dia com letra maiúscula, se referindo ao grande e glorioso dia da segunda vinda de Cristo, quando Jesus virá dos céus, assentado sobre o seu trono, cercado por seus santos anjos, para ressuscitar os que estiverem mortos e julgar a todos e condenar ao inferno aqueles que não creram e levar para junto de si aos céus aqueles que creram nele como seu único e suficiente Salvador. Mas o que eu queria destacar aqui é que o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, possivelmente tenha sido o apóstolo Paulo, esse autor da carta aos Hebreus, ele lembra um fato importante. Quanto mais nós vermos que o dia da vinda de Cristo se aproxima, tanto mais nós precisamos estar congregados, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos para vencer esses dias difíceis, para vencer esses dias maus que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava falando com seus apóstolos sobre este dia e sobre esse tempo que antecede a sua segunda vinda, ele fala da destruição de Jerusalém e ele usa essa destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 como um aspecto pedagógico, didático, como uma figura para se referir aos tempos do fim e à grande destruição no juízo final, quando a Bíblia diz que céus e terra se desfarão abrasados, todo esse mundo, essa criação será destruído pelo fogo.
Mas o fato é que Jesus diz que esse, lá ele cita, é o princípio das dores, né? Por exemplo, o que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada por 2 anos, né, e depois destruída. E a palavra que nós vemos lá na língua grega é a mesma palavra que se usa para uma mulher que está no processo de parto, uma mulher que está dando à luz. Né? Então Jesus diz que aquele é o princípio das dores. Ora, basta nós falarmos com a mulher, basta nós lermos, né? Possivelmente muitos de vocês já tenham até tido a experiência de ter um parto, vocês mulheres, ou homens que acompanharam suas esposas num processo de parto. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela tem as contrações. E à medida em que se aproxima o nascimento do bebê, essas contrações se intensificam. Elas acontecem cada vez num espaço menor de tempo e elas acontecem com uma intensidade maior. A mulher também sente muito mais dores, mas essa é a forma pela qual ela vai dar à luz, ela vai colocar nesse mundo uma nova vida, vai nascer o seu filho, o seu bebê. E é essa figura que Jesus usa para se referir aos tempos do fim. Ou seja, assim como uma mulher que está para dar à luz, ela tem as contrações, as dores de parto, cada vez num espaço menor de tempo e com maior intensidade, assim também, à medida em que o fim do mundo se aproxima, nós, filhos e filhas de Deus, vamos estar cada vez mais sujeitos a perseguições, a sofrimentos, às dores, às aflições, às angústias. O próprio Jesus, quando esteve aqui conosco, ele disse que nós não devamos nos enganar, porque aqui no mundo nós vamos passar por aflições. Não vos enganeis, diz Jesus. Aqui no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é com esse ensinamento de Jesus, como pano de fundo, que o autor da carta aos Hebreus ensina, né? Essa verdade tão bonita, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, ou seja, que nós estejamos nos alertando, nos advertindo, nos admoestando, nos repreendendo, nos corrigindo mutuamente. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, porque quanto mais próximo do dia da segunda vinda de Jesus, mais a gente precisa estar firme, porque mais nós vamos ser tentados, mais nós vamos ser provados, mais nós vamos ser atacados, maiores serão as dificuldades, as perseguições, as dores e todas as coisas ruins que possamos imaginar. Querido irmão, querida irmã, e o apóstolo escreve isso num contexto, no capítulo 10 de Hebreus, especialmente a partir do versículo 19, em que ele dá uma das notícias mais lindas para nós cristãos. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, agora escuta bem, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E olha agora uma palavra em relação aos outros. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que, lembrando lá no Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha acesso a Deus. O povo de Deus ficava no pátio do templo. E quem entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. Apenas uma vez por ano. Ele oferecia lá no pátio um sacrifício pelos seus pecados, e então ele se aproximava de Deus e ele oferecia sacrifícios pelo povo. Uma vez por ano, no dia da expiação. Pois quando Jesus morreu na cruz, esse véu lá do templo, que separava o Santo dos Santos do povo de Deus, ele se rasgou de alto a baixo. Não foi rasgado por nenhum ser humano, foi Deus que o rasgou. Para mostrar que o sacrifício de Jesus tirou a barreira
que afasta o pecador de Deus. O sacrifício de Jesus abriu, como diz aqui, um caminho novo e vivo até Deus. Pela fé em Jesus, todos nós temos acesso a Deus. E agora, né, nessa nova realidade, em comunhão com Deus, nós podemos todos nos aproximar e vivermos em comunhão com Deus e entre nós por meio da fé em Jesus Cristo. Então o convite, aproximemo-nos, não percamos a oportunidade de estar com Deus e de estar com os irmãos na fé. E é na congregação onde Deus deixou a palavra, o batismo e a Santa Ceia, onde Deus colocou irmãos e irmãs para estarem conosco, que nós vamos viver essa comunhão da melhor forma possível, onde nós vamos receber forças de Deus para permanecermos de pé nos dias que antecedem a vinda do Salvador Jesus. E aí o convite, a ordem, na verdade, no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. Nós fomos levados à fé, nós confessamos a fé até hoje. E nós queremos confessar a nossa fé até o fim, porque é pela fé que nós recebemos a salvação. Por isso o convite para guardar a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa foi Deus e Ele é fiel. E nesse guardar a fé a gente não é egoísta, a gente não pensa só na gente mesmo. Aí no versículo 24 diz, considerando-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, para que nós vivamos a fé, para que nós produzamos os frutos que Deus deseja. O amor, né? As boas obras que Ele espera de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós que nos próximos dias vamos celebrar o Dia de Ação de Graças, sejamos gratos por pertencermos ao povo de Deus, por podermos nos reunir, nos congregar. Nós que há pouco tempo não podíamos nos congregar e tivemos que fazer as programações da igreja de forma online por causa da pandemia, continuemos valorizando essas ferramentas para compartilhar o Evangelho, para divulgar o amor de Deus, mas não percamos a oportunidade de retornar para o grupo de estudo bíblico, para departamento de servas, de jovens, de leigos, e muito especialmente, não percamos a oportunidade de participar do culto presencial e receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Santa Ceia. Não percamos a oportunidade de desfrutar esses momentos de comunhão com o povo de Deus, porque Deus usa a sua palavra e os sacramentos, Deus usa essa comunhão para nos fortalecer, para nos manter firmes na fé e nos levar assim para junto de si, nos céus. Deus abençoe você e a sua família e que vocês permaneçam unidos na família, na igreja, no povo de Deus. Até o fim. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.